Deixa eu só verificar se ele iniciou a gravação. Você está gravando a aula, parar a gravação. Maravilha. Ele iniciou a gravação, por quê? Eu comentei no início, antes de iniciar a 3.2, nós temos um canal do YouTube que eu criei, Pedro, e eu posto o link no Ava, mas você não necessariamente precisa ir via Ava, você pode ir direto no link, tá? Do canal. Oi? Eu também consigo ver o vídeo através daqui, do Teams. Você pode ver o vídeo através do YouTube mesmo. Beleza, eu vou entrar lá depois. Né? Então aqui, ó, só deixa eu mostrar o canal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu subi as aulas. Lá para o canal, mas ainda não deu tempo de subir para o Ava, o link. Olha só, projeto de máquinas, ó, a aula passada, 3.1, está mostrado na tela, ó, essa aqui, ó, 3.1, que foi essa parte inicial, agora a gente viu o final. Eu vou postar lá o final da 3.2 e vou postar, desculpa, o final da 3.1 e a 3.2 completa. Então, no canal, vocês têm acesso, vocês podem ver todas as aulas. E eu fiz esse canal para quem? Eu fiz esse canal, pessoal, para vocês, para os alunos. Só que, assim, algumas coisas eu achei legal, interessante, né? Que, ó, você veja, com índices elevados. As nossas turmas, todas elas são pequenas. A maior turma que a gente tem, uma turma é com 30 e poucos alunos. E, ó, para 200 e poucos acessos, ou seja, outras pessoas estão acessando o canal. É legal. Eu acho legal no sentido assim, o objetivo do canal é um só, contribuir para o aprendizado de vocês. Mas se outras pessoas estão acessando os conteúdos e visualizando as aulas, eu acho legal. Eu acho isso interessante porque é uma forma de compartilhar o conhecimento. Estou projetando a tela, vocês estão vendo a tela, pessoal? Pedro, Luana, vocês estão vendo a tela? Estou vendo sim. Ah, maravilha. Também, Então tá. professor. 3.2, livro base da disciplina Elementos de Ligação. Na nossa aula de 3.2, dando sequência à unidade 3, nosso sistema de transmissão. O objetivo é o quê? Nós continuarmos nesse ritmo um pouco mais acelerado, vendo mais conteúdo por aula, porque na última aula nós vamos trabalhar dimensionamento, só cálculo, só exercícios de dimensionamento. Até porque eu vou dar uma questão prática para vocês fazerem para a prova, né, que vocês vão entregar no dia da prova. Ok? Então, elementos de ligação. Acoplamentos e seus tipos, como eixos, chavetas, estrias. Então, eles são elementos considerados de ligação, elementos que fazem elementos de transmissão de potência. O elemento de ligação, eles são o quê? Esses acoplamentos. Então, a gente pode definir o acoplamento como um elemento mecânico utilizado para transmitir movimento de rotação entre duas árvores ou dois eixos, por exemplo. Então, nós temos aqui na figura. Né? Então, antes da gente analisar que eles podem ser classificados, a classificação deles, então, nós temos aqui na figura e nós olhamos os elementos. Tá? Elementos de ligação. Então, por exemplo, eu posso ter o quê? Posso ter uma borracha, posso ter uma peça metálica. É um elemento que está realizando uma ligação entre as peças. Tá? Então, eles podem ser classificados como fixos. São elementos que unem os eixos das árvores para que funcionem como se fosse uma única peça e que não permite o movimento relativo entre eles. Tá? Então, está aqui.
Então, os acoplamentos fixos podem ser de 3 tipos. Por exemplo, uma luva de compressão, rígido com flanges parafusadas e discos ou pratos. Tá? Então, agora vamos lá, vamos dar uma pesquisada aqui, vamos dar uma olhada na internet. Vamos olhar aqui a luva de compressão. Então, aqui é uma loucura, né? Luva de compressão, ele traz um monte de tranqueira que não tem nada a ver. Mas ele traz luvas de compressão elétrica, moto não. Geralmente, agora melhorou. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, a ferramenta a luva de compressão. Ok? Então, é uma luva onde a peça fica contida dentro da luva, tá? Rígido com flanges parafusadas é o próximo. Eu vou pegar aqui, só estou copiando ali para facilitar, para não ter que ficar digitando. Aí agora ele faz melhorzinho. Aqui, ó. Isso aqui são os acoplamentos que ele está falando, tá? Acoplamento rígido, olha só. Então, essa peça aqui faz o acoplamento dessas duas peças. Agora ele foi legal. Às vezes o Google não nos favorece, mas agora ele foi generoso. Porque a gente está vendo até a peça em corte, ó. A peça em corte. Então, ele é feito aqui, ó, por parafusos, ó. Essa peça acopla nesta outra peça. E aqui, ele ainda está com um acoplamento com uma borracha aqui, ó. A borracha por fora, aqui, ó, mostrando, ó, tá vendo? O detalhe da borracha, ó. Essa borracha, na verdade, protege esse acoplamento interno. É o mesmo desse aqui, só que este ponto de acoplamento está protegido, ó. Então, isso é o acoplamento, propriamente dito. Então, você tem a união de duas peças formando basicamente um conjunto, uma peça única, olha só. E aquela luva seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Eu não sei por que ele não trouxe a luva. Com flanges parafusados, tá aqui. E eu vou tentar a sorte colocando luva aqui no meio, só para ver o que ele faz. Às vezes ele faz uma loucura, mas às vezes ele faz uma coisa boa. Tá aqui. Não trouxe bem detalhadinha a luva, mas trouxe uma outra peça aqui. Não dá para reclamar tanto assim. Mas é basicamente isso aí. Esse é os acoplamentos. Aqui que a gente estudou, a gente estava estudando, né? Então, eu tenho meu conjunto de engrenagens conectadas, etc. Mas basicamente isso aí, voltando aqui na apresentação. Tá? Então, discos ou pratos a gente já acabou de ver ali, deixa eu só ampliar. Né? E aí eu posso ter elásticos. Eles formam a transmissão do movimento mais suave. Também permite esse funcionamento dos conjuntos desalinhados, angular, axial entre as árvores. Ou seja, os acoplamentos elásticos, daí eles podem ser por pinos, perflex, por garras, fitas de aço. Então vamos dar uma olhada lá, voltar lá e colocar acoplamento fita de aço, elástico de fita de aço. E vamos para as imagens.
Então, olha só. Tá aqui. A fita de aço. Olha só. A fita. Essa fita de aço que faz o acoplamento. Então você tem a fita destacada aqui, acoplada, essa parte vem para cá e faz o acoplamento rígido, né? Opa, não era para abrir ali. Beleza. Então, pessoal, garras de borracha, pode ser também o Perflex, são discos de acoplamento unido, pinos, que podem ser pino de aço com mangas de borracha, ou seja, o que é o acoplamento? Eu estou pegando duas peças e unindo essas duas peças. Eu estou acoplando estas peças. Este é o significado, esta é a ideia de acoplamento, ok? Então, essa é a ideia de acoplar. Pode ser também, além daquelas, dentes arqueados, né? Que podem ser utilizados para permitir até 3 graus de desalinhamento angular. E eu posso ainda ter a junta universal homocinética. Vamos dar uma olhada na nossa junta. Junta universal homocinética. Então, vamos lá. Para a gente dar uma olhada. Olha só. Essa é a junta homocinética. Quebrou a homocinética. É isso aqui que quebra. Olha só. Ela vem aqui dentro, tá? O nome dessas proteções se chamam coifas. Ok? Aqui eu tenho uma presilha que trava a coifa. Aqui eu tenho uma outra presilha travando a coifa. Qual é a função da coifa? A coifa tem a função de proteger de sujeira, poeira e etc. Uma coisa bastante comum, quando você está com a homocinética com os dias contados. Você vai lá e observa a tua coifa rasgada. É sinal do quê? Que a vaca está indo para o brejo. É sinal que a coisa vai de mal a pior. É sinal que você vai ter problemas. Né? Esse detalhe é fantástico. Ó. A peça está aqui e aqui eu tenho um rolamento de esferas. Basicamente, aí dá para a gente... aqui, ó, aberta. Ó, as esferas que vão ali, que conecta. E aqui, ó, falei que era duas presilhas. Ó. Tá aqui dentro. Aqui é interessante porque a gente tem uma coisa legal para comentar. Vamos lá. Isso é projeto, isso é dimensionamento. Acompanhe comigo o raciocínio. Nós já aprendemos que eu tenho o dimensionamento dos meus materiais em que regime? Pensando lá na lei de Hooke. Regime elástico. Exatamente. Ou seja, eu não deveria ter uma deformação acentuada da minha peça. Né? Por quê? Eu dimensionei no elástico. Eu não tenho que ter uma deformação acentuada. Acontece que, observem este sistema aqui. Né? Ele está torcido, eu queria um de corte para facilitar. Onde é que ela é usada aqui? Ó? Onde é que está juntinho a homocinética aqui? Eu queria um de corte. Esse aqui vai servir. Olha só. Tá vendo aqui? Gira aqui dentro.
Ah, beleza. Então, o que acontece? Eu tenho esferas de aço e fica rotacionando. Perguntou: o esforço é o mesmo em todas as esferas? Sim ou não? Não? Eu acho que é. Vamos lá. Pedro, por que não é? E depois Luana. Cada um defende a sua ideia. Considerando o ângulo entre os eixos. Certo. Por causa do ângulo. Na verdade, você chegou perto da ideia. A tua ideia está próxima, mas não é. Vamos lá, Luana, tua vez. Não, pessoal, acho que o Pedro tá certo mesmo. Porque tem atuação Então, de força também atuando, né? só que aí que tá. Luana, você estava correta, só que você não sabia o porquê. E o Pedro está errado de forma parcial. Por quê? Ele entendeu o sentido, mas ele esqueceu o quê? As esferas estão em movimento, sim ou não? Sim. Ah, tá. Então, na verdade, não é a esfera, e sim a posição que a esfera se encontra. Então, toda vez que a esfera estiver embaixo, ela sofrerá uma carga maior que a esfera que está em cima. Sim ou não? Sim. Pensa nesse sistema aqui, ó. Vocês conseguem acompanhar a mãozinha? Ó, tá vendo aqui o sistema dos eixos? Imagine quando ela está nessa parte de baixo. É onde ela sofre maior carregamento. Quando ela está na parte superior, menor carregamento. Então, o carregamento aqui, eu posso dizer que ele é cíclico e variável. Por quê? Quando ele estiver embaixo, será máximo, quando estiver em cima, é mínimo, e ele vai ser intermediário quando ele estiver, por exemplo, no ângulo de um plano horizontal. Só que nós já aprendemos lá atrás conceitos de fadiga. Certo? Então, o que acontece? Esse material ele está deformando e retornando, deformando e retornando. Chega a um certo ponto de ciclos de fadiga que ele começa a saturar este ciclo de fadiga e ele começa a deformar por fadiga. Como que ele deforma? Toda vez que ele passa por baixo, ele está recebendo o máximo carregamento. Ele vai deformando. Sobe, mínimo. Mas ele desceu, máximo. Né? E a gente tem que pensar que isso aqui não é, ai, desceu, sobe e desce. Não, é rápido. Por quê? Lembra? 750 mil RPM, giros por minuto. E a gente sabe que um carro opera num regime bem superior a isso. Então, ele vai indo, esse ciclo vai. O que acontece? Chega um dado momento que aquele anel que ele está ali, a esfera se deformou tanto que ela trava ali dentro. Ela trava. E aí, o que acontece ao ela travar? Trava a homocinética, trava a roda. Tá? Então, isso é um conceito muito interessante e importante para a gente analisar o quê? Agora eu passo a analisar quando eu estou na telemetria de um protótipo, lá do começo da nossa aula, eu estou coletando esse tipo de informação, esse tipo de dados que eu não vou ter se eu não estiver em campo. E, ironicamente, por exemplo, o problema de freio do arco, que passou despercebido, a gente sabe que cada condutor dirige de uma maneira em relação, por exemplo, ao consumo. Tem pessoas que têm o pezinho desarrumado e pesado, não necessariamente rápido, mas pesado, e consomem mais combustível
e outros consomem menos. Então, de repente, ao fazer os testes, etc., ocorreu uma falha na coleta desses dados lá. E por isso que, como a Luana falou no início, o Fiat Argo tem problema de desgaste de freio. Então, a ideia de trazer as peças reais de carro e tudo mais é para que vocês criem uma familiaridade com essas peças. Embora eu sei que vocês já conhecem boa parte dessas peças, né? Você já tinha visto junto à homocinética, Pedro? Sei. Aquela mais simples com o cubo no meio, ela é do curso de São João. Você fala aquela com a cruzeta. É com a cruzeta. Isso. Sim. Mas e essa aí das rodas dos carros? Não. Aberta não, né? Só sei que ela dá muito pau no carro. Ah, tá. Então, e aí que tá, outra coisa que a gente não pode esquecer, só para complementar sobre a cruzeta. Imagine que você está trafegando numa rua toda esburacada, toda arrebentada. Você está submetendo seu veículo a um grau de impacto maior. Você está submetendo seu veículo a uma severidade de uso. Ao ter esta severidade de uso, você acaba automaticamente acrescentando mais esforços ali para a peça, né? Então, assim, andar por ruas esburacadas, agora, toda vez que você for passar num buraco, você vai lembrar que você está dando uma pancadinha na sua junta homocinética. Então, móveis. Então, esses acoplamentos também eles podem ser móveis e são utilizados para permitir o jogo longitudinal das árvores ou transmitir movimento quando eles são acionados. Então, um projeto, quando a gente fala de acoplamento rígido, ele envolve normalmente investigar alguns pontos críticos. Corte e esmagamento da chaveta, por exemplo. Né? Corte e esmagamento dos parafusos de fixação, incluindo a influência de pré-carga ou não, flexão dos parafusos, da flange. Por quê? Vamos lá, vamos recordar. Podemos até voltar aqui, eu acho que a gente tem uma imagem boa ou não. Essa imagem está sofrível, tá? Mas tudo bem, vamos lá, vamos forçar a amizade. Aqui são 4 parafusos, ela deveria estar em corte aqui os parafusos. Deveria, não está, mas tudo bem. Faz de conta que vocês são pessoas legais e estão vendo esse corte deveria representar aqui, os parafusos. Luana foi minha aluna de desenho, né, Luana? Oi, professor. Então, passando a linha de corte aqui, eu teria que ter a representação do quê? Dos parafusos aqui, né, Luana? Esse corte ele está rotacionado, né? Não? Os parafusos estão em cima e embaixo. Como é que foi? Os parafusos eles estão em cima e embaixo. Eu acho que você está interpretando. Esses daí são os parafusos. Pois é, mas aí que tá. Não, eu fiz essa análise também, Pedro. Eu fiz essa análise. Só que se você for analisar, essa parte aqui não está batendo. O meio dele não está batendo. Por quê? Essa parte aqui é aonde? Entendeu? É a chaveta, essa parte escura na parte de baixo do eixo. Aí, isso daí é a chaveta. E essa parte aqui? Os eixos saindo para o infinito. Eles só reduziram o eixo para não ocupar muito espaço na folha. Certo, mas olha só, essa parte aqui, ó, eu tenho teoricamente um sobressalto, porque senão, né, não faz sentido você ter linhas adicionais. Aqui ela está reta. Não está reta, não. Não, olha só. Não, olha só, eu tenho esse ponto aqui, ó, tá vendo? Professor. Não, ó, eu tenho esse ponto aqui, eu teria que ter esse vale aqui. Ó, aí eu tenho aqui do parafuso, eu teria que ter o outro aqui. Eu contei as linhas aqui e elas não batem, Pedro. Entendeu? Pode ser. Eu pensei nessa possibilidade
de estar olhando, deles terem colocado um corte em 90 graus. Eu pensei, e é provável, mas eu achei que ficou faltando detalhes. Não, tá faltando detalhes, tá faltando algumas linhas tangentes, mas Isso, isso. E outra coisa, quer ver? O que deveria ser? Você deveria ter aqui, por exemplo, um eixo pontilhado representando o eixo do parafuso. Tá vendo aqui o eixo pontilhado? Ele é interrompido. Deveria sair para fora aqui, entendeu? E aqui. Desenho. Então, assim, eu achei que E outra coisa, você tem que indicar quando você faz isso, você tem que indicar o plano de corte que você está fazendo na peça. Concorda comigo? Sim. Então, assim, tem. Porque isso aqui, ó, se você for observar, não tem problema você projetar para a lateral. Mas não dessa forma. Eles deveriam ter feito um detalhamento melhor. É que eu fui professor de desenho, né, por bastante tempo, e o pessoal da mecânica, eu cobrava um nível de detalhamento bem superior a isso aqui. Porque, senão, o que acontece? Tudo bem, aqui é um esquema para um livro, né? Mas imagine se você fosse executar essa peça. Entendeu? Não tem detalhe suficiente. Essa parte do meio aqui, ó. Onde é que ela está representada aqui? Entendeu? Então, assim, essa parte aqui, ó, está preenchida. Aqui deveria estar preenchida, então. Ó, está preenchida aqui. Então, enfim, eu acho que falta um capricho a mais aqui, um detalhamento a mais. Eles quiseram mostrar aquela peça de borracha que eu mostrei. Lembra que eu mostrei por primeiro, ó? Essa aqui, ó. Vamos voltar aqui, vamos ver se ele ajuda nos acoplamentos rígidos. Deixa eu pegar aqui, ó. Acoplamentos rígidos. Tá. Deixa eu ver. Eu só estou procurando a peça para mostrar. Achei aqui. Agora vamos ver ela aberta. Tá. A peça é essa aqui. Olha só. Eles quiseram mostrar uma peça desta aqui, só que com o eixo vazado e aberta. Teve uma que eu peguei. Aqui, não. Teve uma aqui. Que era um corte esquemático. De borracha. Tinha uma que tinha. Era quase isso aqui, ó. Só que isso aqui era a borracha inteira. Era um corte esquemático. Era de uma peça desta aqui, com corte esquemático. Que eu acredito que foi isso que eles tentaram reproduzir. Mas não ficou 100%. Porque ela mostra as duas canaletas conectando aqui, ó. Vamos ver. E fixo. Vamos ver se aparece novamente. Não. Rígido e fixo. Aqui. Ó, é isso aqui, só que a peça está unindo por fora lá. Mas, ó, poderia ser essa aqui, ó. Poderia ser essa aqui. Ó, com 4 parafusos. Aqui tem até, ó, com 4 parafusos, mas ela seria a peça aqui dentro. Essa daí ela provavelmente de grande diâmetro. Ó, olha só, acoplamento fixo, Senai, da onde foi tirada aquela lá. Provavelmente esse segundo aí é do Protec.
Ó, olha a peça que é e olha o desenho. Não, mas olha só. Sinistro esse povo também, hein? Olha a quantidade de parafusos que tem aqui para a quantidade que tem aqui. Sinistro, né? Pessoal na parte de desenho não caprichou, não. Ó, aqui está representando essa peça aqui. É. Eu, o, o que que eu sempre cobrei em relação a desenho, só, né, Pedro? Quanto maior o nível de detalhamento e representação, mais executivo é teu projeto. Então, sempre dentro dessa lógica. Mas tá. Então, voltando lá. Então, o objetivo é o quê? Evitar isso. O esmagamento daqueles parafusos, daquela flange, né? Então, quando você começa a analisar, o que vai acontecer? Nós temos que ter sempre em mente que eu vou ter as minhas peças trabalhando ali com uma carga dinâmica, da qual ela é transferida de uma peça para outra. Por isto que eu preciso ter, por exemplo, um acoplamento de borracha, uma vedação, que nem a junta homocinética. Ela tem aquele atrito, aquele contato, eu tenho a coifa para proteger, para não entrar impurezas ali e contaminar o rolamento, que funciona, né, com graxa, e aí se contamina aquilo ali, aí já era. Então rasgou a coifa, ela começa a pegar poeira, ela vai atritando, em um dado momento ela danifica e compromete a junta homocinética. E aí você morre com uns trocos para trocar a junta homocinética. Então você tem que todas essas peças, elas vão ser submetidas a esses esforços, a esses carregamentos. Então, aquela analogia que a gente fez lá para junta homocinética, que a gente analisou e viu o desgaste que nós vamos ter dentro das esferas, nós vamos ter, neste caso, para todo o conjunto, né? E aí ele menciona o que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver, que é a chaveta e a função da chaveta. Mas nós vamos ver na sequência. O próximo item é eixos. Vamos fazer um intervalo, que já está no... Senão a gente começa eixos e não termina. A gente já está quase no horário. Vamos antecipar o intervalo para... Voltamos 8h40. Pode ser? Que a gente tem mais 5 minutos, nós vamos ter cálculo, vai ter fórmula, cálculo, e eu queria daí falar de eixos e trabalhar toda a questão de cálculo de uma vez só, tá bom? Até aqui, tranquilo? Estão entendendo? Sim. Ô, professor, só uma observação, não sei se você percebeu que está acontecendo agora nos casos, eles estão tirando os peitos de aço e trocando por uma proteção de plástico. Sim. Na verdade, é uma proteção que ele parece um tecido com plástico. Na verdade, como se fosse fibra, né? Eu recomendo colocar o peito de aço, tá? Porque eu tive problema que eu quebrei e furou meu pneu. Eu não vi o quebra-mola, aí eu passei e quebrou esse negócio de plástico, essa proteção. Pois é. O ideal, eu prefiro peito de aço. Você consegue comprar na internet peito de aço para o teu carro. E não custa caro, tá? R$100 e poucos, aí você coloca o peito de aço. Mas isso é para diminuir o custo no projeto? Sim, porque diminui o peso também, né? Entendi. Diminui o peso, você diminui o custo. Então, o que acontece? O que vocês têm que ter em mente? Vocês têm que ter em mente que tudo que vai ser feito a partir de agora nos carros é pensando em reduzir custos. Tá? Reduzir custo significa
não necessariamente baratear as coisas, mas reduzir custos do ponto de vista emissões. Porque vai custar cada vez mais caro para as montadoras carros que emitem mais poluentes. Então, quanto menor o nível de poluente, mais interessante financeiramente esse carro é. Então, por isso que eles vão apertar bastante. Então, tudo que eles puderem trocar, e não necessariamente você tem uma perda, porque se você pega, por exemplo, fibra de carbono e coloca no lugar de peito de aço, a fibra de carbono é muito superior ao peito de aço. Vai dar uma proteção muito superior do que o peito de aço. Beleza. Vamos lá para o intervalo, pessoal. Voltamos então aí 8h40. Beleza.
Bom, pessoal, vamos retomar então a nossa aula, a partir da onde a gente parou. Beleza. Vamos lá para falar sobre os eixos, tá? Então, os eixos são elementos das máquinas que servem para apoiar as peças das máquinas e podem ser fixadas a elas ou serem móveis. A gente já viu bastante exemplo de eixos, como é que eles funcionam, e, na verdade, o eixo é um elemento para transmitir esse movimento cinético que a gente viu na aula passada. Eu posso conectar através de polias, eu posso ter eles fixos, posso ter os eixos móveis, tudo depende da nossa necessidade, né? Os eixos, eles, na verdade, não vão transmitir nem momento torsor, e eles são a solicitação dos eixos basicamente é a flexão. Então, para a gente dimensionar o eixo, a gente precisa ver o quê? O trabalho, a força que eles estão sujeitos, e os principais tipos de eixos são flexão simples. O que o meu eixo vai estar submetido? Então, uma flexão simples, eu vou ter que calcular a seção do eixo que resiste à máxima tensão de flexão. Então, esta fórmula relaciona a tensão à flexão, o momento de flexão e o módulo de resistência à flexão. Então, tenho meu eixo aqui, eu vou ter que analisar em função desses princípios, né? Tensão de flexão, momento de flexão e o módulo da resistência. Lembrando sempre que nós estamos pensando na tensão de flexão admissível, a máxima tensão de flexão, mas a máxima admissível. Ok? Na torção simples, a tensão de torção ela é determinada em função da tensão de torção, o momento de torção e o módulo de resistência à torção. Repare que essa fórmula é muito parecida com essa aqui. Repare que essa fórmula relaciona a tensões normais, né? Esse o Rho é o símbolo que remete sempre à tensão normal, ok? O que muda é o módulo de resistência à flexão e aqui é o módulo de resistência à torção. E repare que ele relaciona o símbolo de cisalhamento. Por quê? Se eu pegar e for lá e olhar isso aqui, vamos colocar o exemplo da viga, que é a viga mais interessante para analisar. Viga submetida a esforço de flexão e eu vou colocar torção, embora eu acho que ele não vai me dar o que eu quero. Vamos lá. Talvez a gente ache algo que se aproveite. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá. A flexão, né? Isso é a flexão e aqui é a torção. Repare que a torção ela é muito parecida com o diagrama de cisalhamento, né? O meu cortante. Ok? Por quê? Torção. Só relembrando, recordando, torção. É mais ou menos o seguinte, você vai torcer roupa. Você gera uma força, por exemplo, você rotaciona a mão esquerda e rotaciona para frente a mão esquerda, rotaciona para trás a mão direita. E aí você vai gerando a torção. Você está torcendo roupa. Torção. Ok. Você vai ter um ponto máximo, que é o ponto de limite. Digamos que você agora esteja torcendo um material, e você tem força suficiente para torcer este material, e ele vai determinar o teu ponto máximo de ruptura.
Coincidentemente, se vocês olharem nessa figura, ela é explicativa, a flexão, você tem o carregamento distribuído, isso aí é um diagrama de uma carga distribuída, e no ponto central é onde você atinge a tua máxima flexão. E é o ponto também de cisalhamento e o ponto de máxima torção, onde a peça está submetida. Então, se nós pegarmos aqui, deixa eu ver, esse carregamento não está colaborando. Não. Aqui está o exemplo da flexão, compressão parte superior, tração parte inferior. Eu queria só da torção agora. Não está ajudando. Essa parte é uma parte que às vezes não favorece tanto. Mas enfim, vamos pegar esse elemento de peça que dá para a gente entender. Digamos, isso aqui é meu eixo, eu tenho meu eixo flexionado, e se eu tiver uma força para cá, outra força para cá, torcendo o eixo, você vai ter o movimento, você vai ter o efeito de torção. Tá? Então essa é a ideia. Basicamente é isso. Deixa eu tirar flexão daqui. Flexão eu sabia que ia vir bastante coisa, mas sabia que a torção eles iam dar uma bagunçadinha, é normal. Aqui. Esperança é a última que morre. Olha só. Eu tenho um torque, um momento torsor para cá, em sentido oposto, e ele vai fazer isso aqui, ó. Veja que o ponto central é o ponto onde eu vou concentrar mais tensões. Olha só. Torção. Eu vou ter a torção gerada. Então, e aqui a flexão? Exemplo clássico de flexão, ó, bem tranquilo. A flexão tem muita coisa, a torção, como eu falei, pouca coisa. Isso é interessante. Porque se eu tenho uma análise de torsor, ó, observem as forças tensionando e gerando aqui, ó, cisalhamento e tensão normal. Isso é interessante. Mas, enfim, é só para recuperar a memória de vocês, uma memória perdida lá em... uma memória perdida em resistência dos materiais. Flexotorção. Aí sim, esse é o grande barato. Ó. Flexotorção. Por quê? Quando a gente fala de torção simples e flexão simples, a gente sabe que no mundo real isso não vai acontecer. É difícil você ter uma análise de flexão simples ou de torção simples. O mais comum é que ocorra a flexotorção. Professor, mas só está tendo um esforço de torção. Ah, é? Legal. Mas você tem o peso próprio do teu eixo. O peso próprio do teu eixo, ele gera flexão. Né? Ah, o peso do meu eixo é desprezível. Não, calma lá. Vamos negociar, vamos conversar direito essa coisa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está mal explicado essa conta não fecha. A conta tem que fechar. Para a conta fechar, peça real, ela tem peso, ela tem massa. Logo, ela tem flexão. Logo, ela tem, quando unida à torção, não necessariamente você vai ter que ter torção, mas obrigatoriamente você tem flexão. Então, você pode ter flexão simples? Pode. Mas você vai ter flexão simples e você pode ter flexotorção. Só torção simples que ela é mais a nível teórico. Ok? Dito isto, então, a flexotorção, para eixos submetidos, a carga deve ser calculada considerando a fadiga. Neste caso, os eixos devem ter bom acabamento, ou seja, devem ser retificados. Tá? Então, quando a gente pensa em flexotorção, eu tenho que ter em mente a questão da fadiga. Por que da fadiga? Porque as cargas de torção e de flexão são cargas o quê? Variáveis. Tá? Em geral, são cargas variáveis. Por exemplo,
vamos deixar a coisa um pouco mais prática, está muito longe. Está muito na teoria. Vamos puxar para a realidade. Vocês viram, antes do nosso intervalo, o eixo da junta homocinética. Professor, a gente olhou a junta homocinética, ok. Mas a junta homocinética estava conectado a um eixo, certo? Então, imagine que você passa por buracos e ele está ligado, consequentemente, todo ao sistema de suspensão do carro. Então, você passa por buracos, você passa por aclives, declives, vira para a direita, vira para a esquerda. Todos esses movimentos submetem a peça a um carregamento variável. Eu estou me referindo ao eixo, não à junta homocinética. Evidentemente que o conjunto, como eles trabalham em conjunto, os esforços aplicados na homocinética serão aplicados ao eixo. Então, toda aquela ideia, aquela conceituação que a gente olhou para a análise de fadiga da nossa junta homocinética também é aplicável ao eixo. Ou seja, eu tenho carregamento de flexão neste eixo, eu tenho carregamento de torção neste eixo. Tá? Na própria transmissão de força, eu já vou ter ali esses esforços de torção sendo aplicados. Então, esta análise nós podemos fazer em relação à nossa flexotorção. Então, para eixos submetidos a essas cargas, a gente tem que sempre considerar os efeitos da fadiga, porque são ciclos repetitivos de cargas variáveis que irão gerar um desgaste acentuado. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá. Maravilha. Então, chavetas. Eu comentei no início dessa aula sobre chavetas, falei, olha, a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, em chavetas, o que elas são? Elas são elementos, em geral, fabricados para peças de aço, mas em geral, mas assim, deixa eu contar para vocês. Eu já vi o fenômeno da chaveta sendo utilizado em uma estrutura de madeira, tá? Só que daí lá eles não chamam de chaveta, chamam de encunhamento, mas é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Em geral, a fórmula dela é retangular ou semicircular e ela vai ser e ela vai ser colocada numa cavidade da peça, tá? Então aqui está uma representação da chaveta e ela vai ser colocada na peça. E aqui alguns exemplos. Antes de ver os tipos, eu prefiro olhar na internet porque aí a gente tem uma ideia um pouco mais generosa. Do que é o conceito da chaveta, o que é a chaveta em si, tá? Então aqui, ó, chaveta do virabrequim. Deixa eu ver. Aqui o nosso virabrequim, árvore de centro. Não, é parafuso, mas é um Deus nos acuda. Aqui. Ó, esse formato aqui. Mas agora eu quero melhorar isso aqui. Chaveta virabrequim. Vamos ver do Monza. Ok, é igual. Vamos ver do Fusca. Também é meio parecida. Beleza. Agora, vamos ver chaveta como peça motor. Aí ela começa a mudar. Ó, chaveta para eixo motor.
Aqui estava indo bem, daí ele tem uma recaída. Aqui, ó. Chaveta. E aqui ela tem mais de uma chaveta, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo o eixo? O eixo. O eixo que a gente falou agora há pouco, que sofre torção. Chaveta em cunha. Chaveta colocada eixo. Ó, tá aqui a peça, ó, aonde vai a chaveta. Ó. Aqui é o espaço onde vai a chaveta. Aqui os tipos de chaveta. Ó. Aqui é só um desenho mais tosquinho. Se fosse para ver desenho, a gente ficava com a apostila. Mas se bem que da apostila está sofrido. Olha aqui. Olha aqui. Aqui, ó. A chaveta. É. Enfim. Aqui, ó. Rasgo da chaveta, chaveta, rasgo da chaveta. Era isso que eu queria mostrar. Tá pequena a imagem, mas dá para a gente levar. Dá para usar de boa vontade, dá para ver exatamente o que é a chaveta. Ficou claro o que é a chaveta, pessoal? Eu mostro em detalhes assim, porque de repente vocês já até conhecem a peça, mas eu acho que não custa tentar melhorar o conhecimento. Então, a finalidade é ligar dois elementos mecânicos, exatamente daquele jeito que a gente viu. E elas podem ser em cunha, como a gente viu, aqui está o desenho em cunha, e pode ser dividida em longitudinais, aquela que a gente viu há pouco é uma longitudinal, e eu tenho o tipo de montagem e desmontagem delas. Ela pode ser encaixada, meia cana, plana, de embutir, tangenciais, né? Então, assim, eu posso ter uma variedade de formatos. Tudo vai depender da finalidade. Tudo vai depender no que eu vou aplicar, no que eu vou utilizar aquela chaveta. Então, eu tenho uma gama de aplicações relacionadas ao uso, àquilo que eu vou utilizar a peça. Tá? Então, ela pode ser nessa série de formatos aí que a gente acabou vendo ali. Acabamos vendo muitas semicirculares em relação às peças do virabrequim. Daí nós vimos algumas conectadas àquela parte de rodana, ela era longitudinal, encaixada, né? Então, essas são aquela que a gente poderia até classificar ela como embutida, com os extremos arredondados lá. Então, e posso ter elas transversais. Além das longitudinais, eu posso ter elas transversais. São utilizados em união de peças que transmite movimento rotativo e retilíneo. Tá? Então, ela pode ser paralelas, de disco. Então, vamos dar uma olhada agora em chavetas transversais.
tipo de chavetas transversais. Vamos ver se... Vamos lá. Olha só. Os tipos das chavetas. Chaveta mecânica. Essa aqui é top, essa imagem. Essa imagem é top, porque ela mostra os vários tipos, ó. Arredondado, cadê? Só faltou as encunhas, né? Mas, ó, os vários e vários tipos. Ó. Aí a gente abusa, porque daí a gente pega chaveta da norma DIN. DIN, vocês só recordando, eu acredito que vocês saibam isto, o DIN é norma alemã, tá? Então, se vocês forem olhar aqui, ó, novamente, ó, chaveta e as imagens, a apostila tem uma forte inspiração no Senai. Oi? Essa chaveta transversal é como se fosse um pino? É como se fosse um pino. É como se fosse um pino. Só que nós vamos... só que você tem o pino, por exemplo, eu vou mostrar aqui já, a gente já vai ver ali, tá? Nós temos pinos estriados. Ó, tá? Olha só. Então, ela é como se fosse, mas ela tem diferença. Aqui os pinos. Tem uma certa diferença. Eu acredito que está muito mais em relação ao formato em si. Ok, vamos lá. Parece que ela é uma seção quadrada e o pino uma seção circular. Circular. Mas não necessariamente ela é quadrada, né? Ela pode ser arredondada e tal. Digamos assim, vamos dizer uma seção mais retangular, mas ela tem cantos arredondados, mas linhas gerais mais retangular. Tá? Então, no projeto das chavetas, há poucas variáveis a ser dimensionada. Basicamente, é o diâmetro do eixo já determina a largura da chaveta e a altura é determinada pela largura. Então, não é uma coisa tão complexa assim o dimensionamento dessa chaveta. Aí você vai para as estrias, que é um conjunto de várias chavetas que se encaixa em um cubo, que também é ranhurado, né? Então ele está pegando esta peça aqui e encaixando nesta peça aqui. Então, são utilizados quando você necessita transmitir mais torque, né, do que uma chaveta pode suportar. Lembrando que uma chaveta ela está pegando um dente aqui. Um dente. Né? Quando ele chama de estrias, ele está a peça com vários dentes. Detalhe, a chaveta ela é uma peça encaixada. Essa aqui é uma peça maciça, fundida nessa outra peça aqui. Né? Ou, por exemplo, encaixada aqui, não necessariamente fundida, eu posso ter um encunhamento aqui e travar essa peça. Então, as estrias, elas podem possuir dois tipos de perfil. Paralelos, perfil de lados retos e paralelos, e perfil envolvente. Perfil paralelo ao eixo de simetria. Quando é um perfil envolvente, maior capacidade de carga. Então, a gente pode dar uma olhada agora nas nossas estrias de perfil envolvente. Então, tá aqui, ó. Esse é o conceito. Aqui ele tem até eixo estriado.
Mas não está... Chavetas de estrias. Aqui está melhorada aquela imagem lá. É isso aqui, ó. Perfil envolvente. Vamos ver o que ele traz aqui. Não. Não. Então, projeto de bancada para teste de estria. Mas é basicamente isso. Bucha estriada. E vai... Só que eles estão trazendo as peças separadas, né? Mas basicamente essa peça conecta numa peça desta. Ó, essa bucha vai receber um eixo. Tá. A gente poderia colocar eixos estrias. Não rola. Por que não? Porque aqui só tem para chaveta, ó. Não tem para estria. Semi-eixo de 8 furos, 46 estrias. Mais ou menos isso aqui. Os dentes aqui, as estrias. Opa! Aí sim. Ser persistente às vezes vale a pena, né? Olha aqui, ó. Esse aqui ele conecta aqui, ó. Coroa e pinhão. Claro, tinha esquecido do... Esse é o exemplo clássico, né? Aqui, ó. Coroa e pinhão. Tá? Então, aqui estão as estrias. Então, a SAI considera que 25% dos dentes estão em contato. Logo, pode-se calcular o comprimento da parte estriada, como a equação a seguir. Lembrando que os sistemas de classificação de aços especiais para a construção mecânica, SAI e a ISI, a norma americana, e a BNT. Né? E eu gosto sempre de citar como referência para vocês, e eu acho interessante, sempre mencionar a DIN, que é a norma alemã. Tá? Nessa parte de metal-metalúrgica, os alemães eles estão alguns anos à frente dos demais países. Basta a gente ver os modelos que eles têm rodando. A gente já tem uma noção do nível de tecnologia que os caras conseguem chegar, e equipamentos, etc., a durabilidade é muito maior. Você pega uma máquina alemã, ela vai durar muito mais tempo que uma máquina americana, uma máquina japonesa, porque a qualidade, o capricho de construção deles é fantástica. Logo, você acaba gerando uma referência normativa. Então, a DIN, que é a norma alemã, ela é bastante respeitada, tá? Eu só estou citando isso, mas eu acredito que alguns outros professores já devem ter falado para vocês a respeito. Então, eu tenho como dimensionar? Tenho. Pegando pelo o comprimento que eu quero calcular, está aqui. Diâmetro da raiz, diâmetro interno e o meu diâmetro primitivo. Tá? Então, eu tenho como correlacionar através dessa fórmula. Beleza. A área submetida ao cisalhamento é calculada por essa equação. Está aqui a área, em função do diâmetro primitivo.
E a tensão calculada na estria vai ser dado, né? Tensão da estria vai ser dado desta forma aqui. 16 vezes o meu torque, diâmetro primitivo ao quadrado, vezes L. Então, a estria ela pode ser classificada conforme o seu perfil. E elas podem ter perfil de lados paralelos ou perfil envolvental. Esse tipo de estria, quando ela é paralela, ela apresenta várias ranhuras longitudinais ao eixo. E quando ela for envolvimental, que é o tipo que a gente acabou de ver do coroa e pinhão, ela vai apresentar vantagens sobre esse perfil de lados paralelos. Então, basicamente, as estrias, né, são dadas, você vai calcular o quê? Qual que é a tua preocupação? O cisalhamento, ou seja, por quê? Porque eu tenho que saber quanto de carga, de tensão de cisalhamento, cada dente. Agora, esquece a estria. Pensa, a estria é um conjunto de dentinhos. Ah, beleza. Pega um deles e você dimensiona um deles em relação ao cisalhamento. Aquilo vale para todos os demais. Tá? Então, você vai calcular qual é a tensão máxima admissível. Como que eu vou fazer isso? Você vai pegar a tensão máxima do teu aço, você vai pegar a dimensão da tua estria e você vai analisar quanto ela suporta de carga até o rompimento. Então, essa é a ideia das estrias. E por último, fazendo um fechamento da aula de hoje, nós vamos falar dos ajustes cônicos. Que esses são ajustes usados para quê? Para montagem de componentes de entrada ou de saída de potência, extremidades do eixo. Né? Aqui, ó, a chaveta aparecendo. E aí, o formato cônico, observe que a chaveta, ela acompanha esse formato. Aqui no cubo, arruela, porca. Né? Então, nós temos a conicidade. Em geral, a ponta do eixo é rosca e é utilizada uma porca para forçar esse aperto do eixo, o aperto axial do cone. Tá? Então, assim, isso a gente vê muito nas peças. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, ponta de eixo. Ah, apareceu aqui do Gol. Vamos dar prestígio pro Gol. Faz tempo que a gente fala do velho Golzinho guerreiro. Olha só. Ó, isso aqui que ele está se referindo ao formato cônico, tá? E aqui é a porca para travamento. Ponta de eixo do Gol. Ó, R$128. Que beleza esse negócio, né? Ó. Ah, esse aqui é legal, ó. Já vem completo, ó. Encaixou a peça, puff. E aqui, esse aqui é travado com essa presilha. Fazia tempo que eu não vi isso aqui, hein? De que carro que é isso aqui? É Gol. Esse aqui não é cônico. Ó, esse é cônico também. E aqui é do Polo Classic. É, preço não tem, né? Do Gol a gente já viu o preço. Ó, o outro cônico. É interessante isso. Eu busco essas 98, né? Mas é só uma parte, né? Monza agregado. Mas, ó, dá para a gente ver esse formato cônico nas peças. Eu gosto de trazer essas peças, buscar e mostrar na internet e coisa e tal, porque uma coisa é você olhar uma imagenzinha ali e tal na apostila. Outra coisa é você ver a peça real.
Ó, estamos falando de uma peça de ajuste cônico. Ok. É essa peça aqui. Ó. Olhando só aqui, não é diferente de você ter a visão de você olhar a peça lá em loco. Dúvidas, pessoal? Não. Pedro? Ficou tudo tranquilo? O de hoje ficou claro? Entenderam? Sim. Ah, maravilha. Que bom. Então, vamos parar a gravação, encerrar aqui a gravação.